Olá, galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a região Sul. Então, fiquem aí e vamos começar a nossa aula. Então, vamos observar aqui o mapa do Brasil, que é o espaço geográfico que nós estamos estudando. Nós já estudamos, a região norte, já estudamos a região nordeste, na nossa última aula nós falamos sobre a região sudeste e hoje nós vamos falar sobre a região sul. Aí fica faltando apenas a região centro-oeste para a gente finalizar o nosso conteúdo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje a gente vai focar na região sul. Então, o que a gente precisa saber sobre a região sul? Inicialmente, a região sul ela é formada apenas por 3 estados, É a menor região brasileira e com a menor quantidade de estados. Quais são esses estados? Como vocês podem ver aqui neste mapa, os 3 estados que formam a região sudeste são o Paraná, este daqui, o estado de Santa Catarina, este, e aqui o Rio Grande do Sul. O Paraná tem como capital Curitiba, Santa Catarina tem como capital Florianópolis e o Rio Grande do Sul tem como capital Porto Alegre. Então, a região sul do Brasil, ela é considerada, a menor região brasileira. Ela tem aproximadamente 576.774 quilômetros quadrados. Então, por isso que ela é a menor de todas as regiões. E também é a 3ª região mais populosa do país, tá bom? Ela tem atualmente 29 milhões de habitantes. Isso um valor aproximado. Por isso que ela é a 3ª mais populosa, com a maior quantidade de pessoas vivendo dentro dela, 29 milhões de habitantes. E também é uma região que tem uma alta densidade demográfica, se comparado com as outras regiões brasileiras. Nós vamos ter a região sul aí com aproximadamente 51 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, aproximadamente a cada 1 quilômetro quadrado eu vou ter 51 pessoas morando, Então, ser uma média e uma média alta, No caso aí, se comparado com a densidade demográfica das outras regiões brasileiras, tá bom? É uma região que apresenta bons indicadores sociais, como, por exemplo, aqui, uma baixa taxa de mortalidade infantil e também uma alta expectativa de vida, ou seja, tem poucas crianças morrendo antes de completar 1 ano de idade e as pessoas também estão vivendo mais, Por isso nós temos uma alta expectativa de vida. Isso mostra, que a região sul ela oferece à população uma boa qualidade de vida. Isso não quer dizer que na região sul não exista problemas sociais, como por exemplo desemprego, favelização, que não exista, por exemplo, pessoas vivendo na rua. Então, assim, não quer dizer que não tenha tudo isso. Porém, se comparado com a realidade das outras regiões, a região sul é uma das que possui as melhores condições, as melhores qualidades de vida para a sua população. Uma boa educação, uma boa saúde, uma boa renda per capita, por isso que nós podemos dizer que a região sul apresenta uma boa qualidade de vida para a sua população. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos da região sul. Vamos começar aqui falando sobre o relevo e a hidrografia. Como vocês podem perceber aqui pela imagem, a formação de relevo predominante na região sul serão as áreas elevadas, ou seja, os planaltos, principalmente aqui, como vocês podem ver, representação das serras, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, existe uma grande quantidade de serras e de planaltos dentro da região sul, As altitudes da região sul variam entre 200 e 1.200 metros de altitude. Temos áreas de planícies e de depressões, porém vai haver uma predominância de planaltos. E os 2 principais destaques são a Serra do Mar, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é a Serra do Mar e toda essa região aqui é a chamada Serra Geral. São os 2 principais destaques, em termos de relevo aqui da região sul.
E em relação à hidrografia, a região sul, ela possui importantes rios, muitos rios, né, principalmente rios de planaltos, porém 3 se destacam aqui, né? Quais são eles? Temos aqui, ó, o Rio Paraná, o Rio Paranapanema e o Rio Iguaçu. Mas, como vocês podem ver, existem vários outros rios, ó, o Rio Uruguai, Ibicuí, Jacuí, Canoas, Pelotas, ou seja, é uma área muito abundante em rios, principalmente rios de planalto, excelentes para a produção de energia elétrica. Por isso que é dentro da região sul que nós vamos encontrar a maior hidrelétrica brasileira, construída dentro do Rio Paraná, que é um rio de planalto, ótimo para construir hidrelétrica, porque ele é um rio encachoeirado, porque é um rio de planalto. Então, ele tem muitas cachoeiras, muitos desníveis, e isso facilita a construção de hidrelétricas. Então, essa aqui que vocês estão vendo é a hidrelétrica de Itaipu, é considerada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo e também a que produz a maior quantidade de energia ao longo do ano. Ela foi construída dentro do Rio Paraná, mas ela não é uma usina hidrelétrica exclusivamente brasileira. Ela foi construída em parceria com outro país, que foi o Paraguai. Por isso que nós dizemos que a hidrelétrica de Itaipu é uma binacional, ou seja, ela pertence a 2 países, que são o Paraguai e o Brasil. Porém, o Brasil é o que mais utiliza energia elétrica proveniente desta usina. Inclusive, o Brasil até compra, né, a parte que o Paraguai não usa, ele acaba comprando energia elétrica deste país. É na região sul também que nós vamos encontrar um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, certo? Ele é considerado um dos maiores aquíferos do planeta Terra. E os 3 estados da região sul vão ter, né, parte desse aquífero. Como vocês podem ver, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná possui maior parte desse aquífero, mas ele também se espalha por outros estados e regiões brasileiras. Ó. Pega uma parte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Entretanto, o aquífero Guarani ele também não é exclusivamente brasileiro, ele pertence aos 3 países da América do Sul, que é o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Em relação ao clima da região sul, né, pela própria imagem, vocês podem perceber que a região sul é a região mais fria do Brasil. Isso porque ela já está numa posição geográfica diferente do restante do país, né? Então, que posição geográfica é essa? Então, ó, a região sul ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio, né? Uma parte da região sul está um pouco acima e o restante está abaixo do Trópico de Capricórnio. E isso significa que a região sul está dentro de uma zona temperada, enquanto praticamente todas as outras regiões do Brasil estão dentro de uma zona tropical, ou seja, uma zona quente, climas tropicais. A região sul se diferencia na questão climática por estar dentro de uma outra zona térmica, ela está dentro de uma zona temperada, a zona temperada do sul. Então, por ela ser cortada pelo Trópico de Capricórnio, aqui nós vamos encontrar basicamente 2 variações climáticas. É o clima tropical de altitude, que fica aqui, né, mais próximo ao Trópico de Capricórnio, mas o clima predominante, como vocês podem ver aqui, que essa área em verde, ó, é o clima subtropical, ou seja, o clima que está abaixo do Trópico de Capricórnio, por estar dentro de uma zona temperada, tá bom? Então, o clima predominante dentro da região sul é o subtropical, porque ele está dentro da zona temperada do sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, e aqui as temperaturas anuais elas são mais baixas se comparada com o restante do país, né? As temperaturas variam entre 15 e 20 graus Celsius ao longo do ano, e em algumas regiões da região sul, principalmente em algumas serras de Santa Catarina, é comum a ocorrência de neve, né? Nos dias mais frios do ano, né? Principalmente durante o inverno, nós vamos ter algumas regiões que podem nevar, principalmente nas serras aqui de Santa Catarina. Em relação à vegetação, a região sul também possui uma vegetação adaptada à zona térmica que ela está localizada, que no caso é na zona temperada, né? A zona temperada do sul. Então, nós vamos ter basicamente 4 formações vegetais aqui, né? Então, nós vamos ter aqui as florestas tropicais, né? Que são essas áreas aqui em verde, vejam só. Nós vamos ter uma vegetação litorânea, ó, como vocês podem ver aqui, ó, na faixa litorânea aqui banhada pelo Atlântico, nós vamos ter vegetação litorânea. E nós vamos ter também aqui, né, as áreas de campos, né, que são os pampas,
mas a vegetação predominante aqui serão as matas de araucárias ou as matas de pinhais, que é exatamente essa região que vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? Essa imagem aqui representa as matas de araucárias. Então, quais são as características das matas de araucária, né? Estão presentes nas regiões onde há baixas temperaturas, a região sul é uma área, né, que predomina baixas temperaturas e relevos, né, elevados, né, de elevada altitude. Essa formação vegetal, gente, hoje ela se encontra muito desmatada, porque ela é muito parecida com os pinheiros, então ela é uma vegetação que é muito utilizada para extrair celulose e fabricar papel. Então, praticamente toda essa região hoje aqui, ela se encontra desmatada para essa finalidade, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, outra imagem, ó, isso aqui seria as matas de araucárias. Elas também são conhecidas como matas de pinhais, porque elas dão um frutinho chamado de pinho, né? Então, por isso que elas também são conhecidas como matas de pinhais. Em relação ao povoamento da região sul, né, aquela regiãozinha ali, ela foi uma das últimas, né, que foi colonizada e ela teve uma influência muito grande de vários países da Europa, né, por isso que eles têm uma cultura um pouco bem diferenciada do restante do Brasil. Então, os principais povos que contribuíram com o povoamento da região sul foram os portugueses açorianos, né, da ilha de Açores, que é uma ilha, né, de Portugal. Depois vieram os alemães, os italianos, os poloneses, os ucranianos e os japoneses. Esses são os principais grupos, né, de imigrantes que contribuíram e que ajudaram a formar o que hoje é a região sul do território brasileiro. Em relação à economia da região sul, a gente pode dizer que a região sul ela é a segunda região mais industrializada do país, né, perde apenas para a região sudeste. Então, nós temos aí o segundo maior polo industrial e também é a que possui o segundo maior PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, é a segunda região que tem a maior quantidade de dinheiro e bens e serviços circulando ali dentro daquele espaço, tá bom? Em relação à agricultura, a região sul ela utiliza modernas técnicas agrícolas, tá certo? Alta tecnologia, porém, diferente do que acontece no restante do Brasil, lá eles não utilizam latifúndios, a maioria, né, utiliza minifúndios policultores, ou seja, pequenas, né, extensões de terras onde são cultivados diversos produtos diferentes, né, minifúndio, pequena terra, policultores, cultivo de diversos produtos. E os principais produtos que são cultivados dentro da região sul é o trigo, o arroz, o milho e a soja. Em relação aos recursos minerais, né, encontrados na região sul, o principal recurso que nós vamos ter lá é o carvão mineral, certo? O carvão mineral é encontrado em abundância naquela região e, assim, é um recurso que é do Brasil, especificamente é encontrado somente dentro da região sul, numa área chamada de cinturão carbonífero, né? Então, é uma região onde nós vamos encontrar ali uma grande quantidade de carvão mineral. Em relação às indústrias, a região sul possui vários tipos de indústrias diferentes, porém, o grande destaque da região sul hoje são as indústrias automobilísticas, principalmente na capital, né, Curitiba, e na capital, Porto Alegre. E pronto, gente, encerramos a nossa aula. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouco aí sobre a região sul. Façam a atividade que está lá no Google Sala de Aula. Beijos e até a nossa próxima videoaula.